Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Hoje para falarmos de sigilos, símbolos, arquétipos, geometria sagrada e também metafísica da saúde. O objetivo de hoje é nós, todos juntos, construirmos uma mesa de trabalho com características diferentes daquelas que estamos habituados, tá? Então vamos lá, para começar, e como sempre, eu vou dar aqui uma chegadinha. Boa noite a todos. Bom, nós tínhamos feito na quarta-feira o nosso bate-papo, né? Só que houve um problema de codecs, que são os ficheiros de gravação, porque o Windows atualizou e não deu compatibilidade. Por esse motivo, nós hoje vamos recapitular. Mas como eu percebi através das vossas perguntas, através de algumas pessoas com quem eu estive a falar, que talvez não tenha sido muito fácil de entender porque a matéria é muito densa. Os slides, eles são os mesmos, só que eu vou aligeirar hoje, tá? Eu vou fazer as coisas de uma forma mais fácil, trabalhar as coisas de outra forma. Se vocês quiserem, depois dos slides, para poderem assistir, não, para poderem ter os apontamentos, eu posso passar em formato PDF, basta pedirem lá no grupo, tá bom? Então, vamos lá. Nós, na quarta-feira, nós falámos então acerca de sigilos, de símbolos, de arquétipos, não chegámos a falar, eh, era para falar hoje, não é? E falámos também, o que aconteceu aqui? Ok, uma pessoa a querer entrar, e falámos também de metafísica. É importante, talvez, nós entendermos o que é isto da metafísica, como vocês veem, ela para mim é muito importante. Não por acaso, nunca é por acaso, no grupo de radiestesia, né, que todos vocês estão, se estão neste bate-papo é porque estão lá, viram ali um caso do uso de gráficos que às vezes parece simples e não é assim tão simples, tá? Porque uma das coisas que não é a favor da radiestesia é aquela coisa de que gráfico é que eu vou utilizar para um determinado sintoma. É muito diferente, gente, porque toda a gente tem o mesmo sintoma, mas nem toda a gente tem a mesma raiz, ok? Então, nós temos que ser bem específicos na hora, e se vocês tiveram a oportunidade de ver, vocês viram o testemunho que eu fiz, né? O tema que eu fiz para tratamento. Aliás, eu fiz dois, fiz um numa primeira emissão e depois fiz outro para uma emissão final, para ser recarregada todos os dias com o programador físico, a mesma intenção, né? E isso tem que ser algo que o radiologista tem que ter em atenção. Não existem, nem na alopatia, na verdade. Na alopatia isso tornou-se um hábito porque os profissionais de saúde eles começaram a ficar um pouco preguiçosos, né? Mas nem na alopatia, lá na medicina clássica, é aconselhável fazer a mesma medicação para um caso igual, desde que haja alguns fatores que sejam diferentes. Aquilo que vai acontecer é que os gráficos vão impactar de formas diferentes, tá? Como eu falei, e vou repetir para ficar gravado, eh, emocionalmente, a nível de experiência de vida, a nível de enquadramento mental, todos nós somos diferentes. Todos nós temos a nossa personalidade. Então, se dá certo com um SCAP para uma pessoa, pode não dar certo para outra. Se dá certo com o Yoshua ou com o Yahvé para uma pessoa, não quer dizer que dê certo para outra. Ok? A metafísica sempre é utilizada. Como vocês viram, e ali num caso bem
bem colocado, né? E ainda por cima uma autoimune que tem muito mais que se lhe diga, mas como eu não conhecia todos os pormenores, eu tive que fazer uma leitura mais generalizada. Mas as autoimunes são complicadas, mas elas têm uma leitura metafísica, elas têm apontamentos que nos indicam algumas coisas. Eu não sei se vocês se lembram, toda a gente viu essa resposta que eu dei? Escutou os áudios? Porque eu fiz em áudio, porque senão fico com uma tendinite, que as respostas eram grandes demais. O que é que eu falei ali? Eu falei que o lupus, ele aparece por algumas características mentais e emocionais, mas sempre que tem a ver com um tampão, porque o lúpus é inflamatório. Toda a inflamação, ela provém de algo que nós ou não queremos deixar sair ou não queremos deixar entrar. Ok? Então eu fiz ali, claro que tinha que ser assim, eh, claro que tinha que ser assim porque eu não conhecia o caso como ele era efetivamente, tive que colocar várias possibilidades para que a pessoa pudesse escolher dentro daquilo que era a realidade da pessoa, a que se encaixava melhor, mas, de qualquer forma, quando eu fiz isso, eu também dei várias possibilidades dentro do mesmo sintoma, no caso, no mesmo estado não saudável. Vocês vejam como, assim, lupus é uma coisa, mas depois, em relação àquilo que se vai fazer em termos de. Deixem-me só aqui tirar o som ao meu celular, senão ele vai estar sempre a tocar. Mas em relação àquilo. Opa, vocês estão a escutar bem? Ok. Mas em relação àquilo que é passado para o paciente é muito diferente, tá? É importante reter isso. A parte dos sigilos, dos símbolos e dos arquétipos traz-nos basicamente aquilo que nós podemos ir buscar à metafísica da saúde. Eu não sei se vocês conhecem muito bem a metafísica da saúde, seja a minha, seja. Nós hoje vamos ter a oportunidade, eu vou-vos mostrar alguns casos do livro, tá? Para vocês verem como as coisas não são tão simples como parecem, mas podem ser muito fáceis de compreender, tá? Um estado não saudável não é uma coisa cara crachá também, não é chapa 5. Ou seja, não é por ter aquele tipo de estado não saudável que a pessoa pode ser taxada ou pode ser eh, rotulada de determinada coisa. Pode ser muita coisa. Ok? E nós vamos ver isso hoje, que eu vou-vos mostrar um pedacinho do livro. Mas com os sigilos, com os símbolos e com os arquétipos, nós conseguimos fazer montagens que vão além daquilo que é a radiestesia clássica. Dá para fazer só com radiestesia? Sim. O exercício que nós vamos fazer hoje é para trabalhar só com radiestesia, tá? Nós vamos trabalhar um sigilo, a mesa vai ser feita com um sigilo, com um, dois ou três símbolos e com um, dois ou três arquétipos, tá? E com certeza que vai ter uma silhueta humana, porque nós vamos trabalhar em termos de metafísica da saúde, ok? Porquê, porquê é que vos vai ser útil? Vai ser útil porque vocês vão poder ter uma ferramenta de saúde integral, ok? É gratuito, também vai ser feito por vocês, onde vocês podem ir buscar muitas informações, inclusivamente em termos daquilo que podem fazer como psicoterapia com o paciente, por exemplo. Porque vocês vão atrás de estados emocionais, porque vocês vão atrás de padrões mentais, né? De questões que afetam a pessoa em termos transgeracionais, né? Que pode ser da sua ascendência ou pode ser também de experiências passadas. E quando eu falo de experiências passadas, eh, não estou a falar de vidas passadas, pode ser também, mas estou a falar podem ser coisas in utero,
inclusivamente. Nós, até aos 3 meses de vida, nós acumulamos muita experiência do biocampo dos nossos progenitores ou dos nossos cuidadores, porque é quando se começam a formar os folhetos embrionários, né, e começa a nascer o nosso sistema nervoso central, que nós captamos a maior parte das coisas que estão no ambiente. E o ambiente também não é só aquilo que acontece. Ok? O ambiente é também aquilo que há à volta. Por exemplo, e isso já está provado, já se fizeram montes de experiências, por exemplo, com gêmeos, que nasceram e foram colocados em ambientes diferentes, foram estudados, porque, vamos imaginar, foram separados, né? Então eles foram estudados, porque sabiam dessa separação. Em alguns casos, os pais não tinham possibilidade de ter os dois, então foram separados e foram estudados. E, curiosamente, por exemplo, um dos casos, o gêmeo que ficou com os progenitores, com os pais, ele não beneficiou tanto como o que ficou com os pais adotivos. Apesar de ele saber bem cedo que ele era adotado, conhecer os pais biológicos, conhecer o irmão, ok? Mas o que é que acontecia? Os pais biológicos viviam numa comunidade muito desestruturada, com muita bagunça, com muita desorganização, enquanto o outro gêmeo vivia uma situação bem tranquila. Então, os traços de personalidade de um e do outro foram completamente diferentes. E aqui nós estamos a falar de pessoas que, em termos genéticos, porque até há bem pouco tempo tudo era genética, né? Tudo o que se falava era genética. Sabemos há dezenas de anos que não é assim, mas a ciência batia de que era a genética que era o fator decisivo para que acontecessem algumas coisas. E nunca foi. E o exemplo dos gêmeos, genética igual, né? Gêmeos idênticos, genética igual e condições diferentes. Então, neste caso, se os dois tivessem uma doença genética, sendo que a doença genética é normalmente aquilo que nós chamamos de doença kármica, ok? Ela vem de padrões familiares que estão distorcidos, mas se eles tivessem a mesma doença, provavelmente o nosso protocolo de radiestesia para um e para o outro não seria igual. Provavelmente, eu até digo, não iria ser igual, ok? Porque nós, para aquele gêmeo que morou, que viveu na desorganização, nós teríamos que ir primeiro por aí, porque ele tinha o campo todo desorganizado, né? Enquanto com o outro gêmeo nós já poderíamos trabalhar diretamente algumas questões do seu estado não saudável. Então, isso é outra coisa que nós temos que ter e que reter também, que é, não há nenhum milagre na radiestesia ou em outra terapia energética também que nós aplicamos e a coisa fica resolvida. Muito pelo contrário. Normalmente o sintoma que o paciente traz é a última coisa a ser resolvida, porque há coisas para trás, com certeza, mais profundas e que estão em primeiro lugar. Porquê que, eu já não vou falar de uma questão básica, mas porquê que os terapeutas estão tão desacreditados no mercado? Eu já nem vou falar do caso de terapeutas que são formados num final de semana. Já nem vou falar nisso. Não vale a pena falar nisso. Mas vejam, os terapeutas habituaram-se a isto. Qual é o gráfico para trabalhar? Qual é o gráfico para a dor de cabeça? Qual é o gráfico para. E as coisas não são assim. Gente, deixem-me aqui fazer uma partilha para vocês verem. Nós depois já vamos aos sigilos, tá? E aos símbolos e aos arquétipos, mas eu quero enquadrar. Se nós formos aqui ao livro da Metafísica da Saúde, no caso é o meu,
nós vamos ver aqui, só um bocadinho. Nós temos aqui, por exemplo, o caso da hipertensão arterial, ok? E nós temos uma definição médica, a convencional, e depois temos uma visão metafísica, ok? A visão metafísica, ela sempre olha no sentido holístico. E o holístico o que é? É no sentido do todo. O estado não saudável, né? A doença, por assim dizer, como podemos dizer correntemente, não é hipertensão arterial. A doença está ligada com isto que vem aqui, ok? Como, por exemplo, acúmulo de tensões emocionais, necessidade de controle excessivo, medo de perder o domínio da vida, excesso de responsabilidades e autoexigência. Ok? Então, pode ser um, podem ser dois, podem ser todos, ou até pode não ser nada disto. Pode ser única e exclusivamente a hipertensão, pode ser química, porque há excessos a nível da comida, por exemplo, ou da bebida, ou então até de algum tipo de vício. Ok? Então, não há um gráfico para a hipertensão. Nós já vimos, até nos grupos de Facebook, as pessoas a dizer que tratavam e que tinham benefício. Claro que tem benefício. Qualquer tipo de informação que nós colocamos no biocampo de um paciente vai ter um benefício. Quanto mais não seja por efeito placebo. Ou seja, quanto mais não seja porque o paciente vai acreditar na cura e o corpo reorganiza-se. Ele acreditar na cura é tão bom, né? Ou é tão benéfico como ele dizer: eu ordeno às minhas células, a todas as minhas células, que se reorganizem para que eu tenha um estado perfeito de saúde. Se o paciente disser isto todos os dias, a crer efetivamente que as células se vão reorganizar, o corpo dá um jeito, ok? Não é preciso radiestesia, não é preciso reiki, não é preciso radiónica, não é preciso mais nada. O paciente é o curador de si mesmo, ok? Se nós formos passar, agora vou passar aqui mais para a frente, só um bocadinho, só para dar um outro caso. Vamos passar assim, que é mais rápido. Estamos quase a chegar. Aí. Ali tem entre parênteses influenza, mas basicamente dá para todos os tipos de gripe. Ok? A gripe é uma coisa perfeitamente normal nos dias que correm. Ok? Só que a gripe decorre de uma coisa que normalmente é o terreno fértil para haver interferência espiritual, por exemplo, que é baixa autoestima, falta de empoderamento. Ok? Quando nós entendermos que não é a doença que nos faz adoecer, é aquilo que nós deixamos que nos aconteça, né? Quando nós compreendermos isso, provavelmente as nossas idas ao médico vão cessar. Ok? Eu já relatei aqui, num dos bate-papos passados, que o meu estado de saúde, houve um tempo que eu não sabia porque é que acontecia, porque ainda hoje eu falei isso com uma amiga. Gente, antes de eu ser internado com insuficiência respiratória, 2 dias antes, eu tinha, não sei se conhecem Guaramiranga, eu tinha subido a serra toda de Guaramiranga a correr para ir a um mosteiro que há lá no topo da serra. Cheguei e ainda subi a correr as escadas. Ok? Vim para baixo completamente tranquilo, portanto, sem sinais nenhuns de qualquer tipo de problema em termos cardíacos ou respiratórios. No dia, na véspera, no dia anterior de eu ter sido hospitalizado com insuficiência respiratória, eu fui para o mar. Eu faço surf, eu fui para o mar. O mar é extremamente exigente, mas
Claro que cansa, não posso dizer que não cansei. É mais exigente o mar do que correr a subir, pelo menos para mim. Claro que cansei, mas também não posso dizer que tivesse ficado de um jeito que tinha que ser internado. Só que com estas duas atividades, e juntamente depois à questão de ter aceito um convite para ir jantar às Joaninas, as Joaninas choveu, nós estávamos no exterior, não é? A comer, choveu, nós pegámos um bocado de chuva e eu peguei um início de pneumonia. Ok? E vocês dizem, mas então foi descuido. Foi descuido, o que é que aconteceu, o que é que aconteceu aí? Na verdade, os acidentes não acontecem por acaso. O Bruce Lipton, no livro A Biologia da Crença, ou até no Efeito Lua de Mel, ele fala disso. Nós às vezes dizemos, foi um acidente, mas os acidentes não são por acaso. Os acidentes acontecem porque nós tomamos determinadas decisões, são essas decisões que nos levam para um determinado caminho. Ok? Eu tinha uma aluna, que agora é colega, ela formou-se em algumas terapias e é uma boa terapeuta, mas em certa altura ela fez consulta comigo e eu faço ainda, na verdade, iridologia. Ok? Vocês sabem o que é iridologia? É fazer leitura da íris do olho para saber todas as questões. Também é holístico, né? Dá para saber de tudo. E em determinada altura eu disse: eu estou aqui a ver que algumas das questões que você tem vêm de uma lesão que você tinha, que você teve no tornozelo. E ela disse: Não, eu nunca tive nenhuma lesão no tornozelo, nem perto disso. Não me lembro. Eu disse: Mas está bem marcado aqui, está aqui bem marcada essa questão. Não, não, isso nunca aconteceu. Ok, todos nós nos enganamos. Eu disse: Provavelmente eu enganei-me. Ok, vamos colocar de lado. A iridologia ela é muito precisa, porque ela marca algumas coisas, principalmente quando são coisas traumáticas, e logo a seguir eu pensei, ok, é metafísico, ou seja, o que é que o tornozelo representa? E isso estive a ver, estive a estudar o caso, e algumas coisas até encaixavam, mas não me fazia sentido. Para mim, era efetivamente qualquer coisa do tornozelo. Bom, passaram 2 semanas, e depois dessas 2 semanas, recebi uma mensagem da aluna a dizer: Professor, você não sabe o que é que me aconteceu. Eu disse: Não, falo lá. A sair de casa, um caminho, uma coisa que eu faço todos os dias, durante 15 anos que eu faço, nunca aconteceu nada. Hoje, eu dobrei o pé, caí, estou com o tornozelo feito num 8. E ela disse: Você adivinhou. Só que não. É ciência, gente. O nosso corpo, ele antecipa qualquer coisa. O que é que aconteceu aqui? Porque depois nós temos que ir atrás, né? Uma pessoa descuidada diz: Nossa, eu domino a técnica, eu sou o tal. Só que não, toda a gente faz isso. É preciso conhecer as técnicas. O que é que acontece? Ela mora num sobrado, primeiro andar, e tem umas escadas. E os dois últimos degraus das escadas, eles são descompensados, não são da mesma altura dos outros. Apesar de nunca ter acontecido alguma coisa, não é? O que é que aconteceu? Há algumas vezes que ela possa, mesmo inconscientemente, ter sentido essa diferença, o corpo começou a preparar-se para o impacto. Isto todos os dias, porque ela todos os dias descia e subia. Então, a marca, como o corpo se estava a preparar para o impacto, a marca começou a ficar bem presente. Vejam como é extraordinário o nosso corpo. O corpo preparou-se para uma possível fratura, porque aquilo que poderia acontecer era isso, e marcou na íris, mas poderia marcar no biocampo. Nós, com uma leitura, com o pêndulo, nós poderíamos chegar à mesma conclusão. Então, gente,
Isto é metafísico também. Os acidentes não acontecem por acaso. Ok? Não acontecem por acaso. O que aconteceu com a aluna nesse dia é que ela decidiu que ia passar 2 em 2 degraus porque ela estava com muita pressa. E ela esqueceu-se completamente, ou não lembrou, ela não lembrou, por simplesmente não lembrou que os 2 degraus, os 2 últimos graus não eram normais. E caiu. Depois disto, nós fomos ver as questões metafísicas e elas começaram a bater todas. Antes não tinham batido, mas as mesmas agora começaram a bater todas. Porquê? Porque ela abriu mão daquilo que lhe estava a fazer mal e disse: não, efetivamente é isso. Então vejam, às vezes um diagnóstico, ele tem que ficar em banho-maria. Vocês no Brasil usam banho-maria, né? Também, sim. Tem que ficar em banho-maria, mas não pode ser esquecido, porque ele pode se revelar mais tarde. Às vezes o diagnóstico é errado, mas nós sempre devemos procurar outras respostas. Ok? E toda esta introdução para nós falarmos então dos sigilos. Eu não vou para aligeirar, porque se eu começo a seguir pelo PowerPoint, vai adensar, porque eu torno-me muito, muito técnico. Eu quero seguir o roteiro e aí eu torno-me muito técnico. E depois vocês acham que é denso demais. Eu vou falar assim, solto. Como eu vos disse, se vocês quiserem depois do PDF, né, com os textinhos todos, é só pedirem lá no grupo que eu envio para o grupo. Mas os sigilos, eles fazem uma parte disto. Os sigilos, eles são, eles não são emissores, tá? Eh, Só por si eles não são emissores. Eles também não são receptores. Só que a partir do momento em que eles são ativados ou pelo terapeuta ou pelo paciente, os sigilos começam a trabalhar naquilo que são os símbolos. Ok? O sigilo, na verdade, é uma máquina. Eu vou aqui só mostrar-vos para, para nós podermos. Ora, bom, eu vou passar os slides, tá? Não, não vou falar nada disto, porque isto só confundiu. Temos aqui já um sigilo. Esta mesa chama-se Trono de Oricalco. É uma mesa pessoal. Ela não é para ser feita a outras pessoas, é para ser feita por nós. Eu tenho a minha mesa. No caso, isto foi uma mesa de uma aluna que pediu por criar dela também. Neste caso, nós temos ali várias figuras geométricas, tá? Nós podemos ver lá uma pirâmide representada, aquele losango tem os lados diferentes, ele representa uma pirâmide. Nós vemos um círculo, nós vemos uma gota, ok? Que pode ter vários significados, pode representar água ou pode representar, por exemplo, a escala de Fibonacci, ok? Que é a escala regra de ouro, que é o caso, né? Nós vemos ali uma representação também de um coração. Então, este sigilo, que não é o normal redondo, né? Nós estamos habituados a ver sigilos ou redondos ou em losango. Na verdade, ele é uma questão pessoal. Ele não vai receber nada, ele não vai emitir nada, enquanto a pessoa que é dona, entre aspas, desta mesa, ela não ativar, sabendo o que é que isto representa. E para isto, para sabermos o que é que isto representa, nós teríamos que deixar toda a geometria separada. Ok? Cada uma destas coisas representa uma situação ou uma questão da casca de cebola que é, no caso não é paciente, mas é a pessoa que pediu esta mesa. E o sigilo é a mesma coisa. Nós, se olharmos para os sigilos, basicamente nós não entendemos nada do que lá está. Não é? Nós olhamos para estes sigilos, nós não entendemos nada. Podemos reconhecer as letras, podemos reconhecer alguns símbolos, mas no total não fazemos ideia do que é que quer dizer.
E é assim que eles funcionam. Ok? Cada sigilo é como se fosse um decreto ou um comando. Tá? Cada um destes quatro é como se vocês estivessem a fazer uma afirmação positiva, um decreto ou um comando. Cada um deles representa isso. E nós, sim, podemos fazer isso numa mesa de radiestesia. Porquê? Porque, por exemplo, o nosso comando final pode ser sempre um. Mas falou há pouco que as coisas são sempre diferentes. Sim, o tratamento é sempre diferente. Agora, o comando final é sempre um. Ok? Se nós estamos a trabalhar numa egrégora, e eu falei no bate-papo passado, por exemplo, no arcanjo, porque é uma coisa muito utilizada, o arcanjo Miguel, essa egrégora representa o quê? A proteção e o empoderamento pessoal. Se nós estivermos a trabalhar na egrégora, por exemplo, do arcanjo Uriel, representa o quê? Prosperidade e saúde. Saúde integral, não é? Então, nós podemos usar um sigilo para quê? Para reforçar, porque nós já sabemos que o efeito final vai ser para aquilo mesmo, ou para a prosperidade ou para a saúde integral, para o empoderamento ou para a proteção da pessoa. É claro que depois vai a intenção com o tema, mas isso nós colocamos em testemunho. De qualquer forma, quando nós colocamos o testemunho e colocamos o tema, o que vai reforçar é o sigilo. Ok? Questões? Alguém quer participar? Está mais leve assim? Basicamente, nós já fizemos tudo. Em vez de estar a falar daqueles. Porque aquilo é muito interessante, mas eu dou-vos depois a teoria para vocês estudarem. Estão lá as referências, vocês estudam. Porque aquilo que eu vi pelos comentários e pelas coisas que falaram é que baralhou muito. Porque como vocês não dominam os conceitos, é mais complicado. Mas é isto, basicamente é isto. Um sigilo é um decreto ou é um comando. Tá bom? E ele pode sim estar numa mesa com esse efeito. Nada de questões? Nada de sugestões? Tá bom. Vamos então agora, só para dar exemplos, eu já não me lembro quem é que tinha pedido exemplos, mas os exemplos eu coloquei-os aqui. Olha só um bocadinho. Eu já mostrei o trono de oricalco, né? Que é esta mesa que usa sigilos, aqui. Ela também usa arquétipos e símbolos, mas o centro dela é um sigilo. Porquê? É um decreto específico para aquela pessoa. Todas as mesas trono de oricalco que eu fiz, eh, nunca há uma geometria igual, nunca há um sigilo igual. Todos são diferentes. Deixem-me passar. O que eu quero vos mostrar aqui, mais uma vez, nós aqui temos três sigilos diferentes. Temos o SCAP cabalístico, temos o IOSPA e temos ali aquele sigilo que é uma abertura, uma oração cabalística. A cabala em hebreu, ou hebraico. Ok? Para além, claro, de nós termos depois os biómetros de pesquisa e termos aqui depois um trabalho que é feito com a árvore da vida. Mas isso já tem a ver com o funcionamento da mesa. O que é importante aqui é nós entendermos que nenhum destes sigilos que está aqui, ele funciona como captação ou envio de informação por ele só. Ok? O Iosfa, já falei, o SCAP, ele é parecido só com a egrégora da Cabala e aquele ali que tem a oração em hebraico é, na verdade, para evitar que o operador faça aquela abertura inicial que sempre faz, que é outra coisa também que as pessoas não entendem.
que não é uma oração, não é um comando. Ah, aquilo que se faz, o decreto, eu gosto de chamar decreto, porque estamos a decretar a abertura da sessão e o fecho da sessão. Ok? Tem que ser também muito bem específico. E neste caso, para alimentar a egrégora desta mesa cabalística, eu decidi, quando a montei, que o início da mesa seria a oração. Vamos imaginar, poderia ser, por exemplo, o Pai Nosso em aramaico. Se estivesse versado para essa egrégora, para o Cristo e tudo mais, poderia ser a abertura. Então, o operador não precisava de fazer a abertura porque ela já estava feita, mas estava a intencionar o início dos trabalhos e ela começava a funcionar. Ok? Vamos então agora falar de símbolos. Eu vou deixar até este PowerPoint. Vocês veem aí que há muito tipo de símbolo, né? Facilmente reconhecem estes símbolos que estão aqui. Eles são do senso comum, né? Mas eu diria que são do senso comum no Ocidente e um pouquinho no Oriente Médio. Se nós formos para o Oriente do Norte, né, para aqueles países mais para o Japão, para a China, por exemplo, para a Coreia, estes símbolos começam. Hoje em dia, como há muita informação, já começa a ser total do senso comum. Mas se nós recuássemos 20 anos atrás, provavelmente isto não iria dizer nada. Claro que se reconhece sempre, por exemplo, o Sol sempre se reconhece, a Lua, a representação também acho que é universal. O Yin Yang é algo que é utilizado muito por eles, mas os outros passam quase todos ao lado. Ok? Então o símbolo tem essa peculiaridade, que é ele importa, ele é poderoso, mas depende da informação, da referência que nós temos. Se nós queremos utilizar o símbolo para fazer uma montagem de uma mesa, por exemplo, se queremos que o símbolo seja uma ferramenta de um portal, se nós não conhecermos esse símbolo, não vai adiantar nada. O símbolo é emissor, ok? Ele emite a frequência daquilo que representa. E para vos mostrar isso, só um bocadinho, nós temos aqui uma que é a segunda mesa da radiestesia cabalística. Nós temos aqui um biómetro que ele é completamente simbólico. Okay? Ele serve também para fazer leituras, ou seja, ele recebe informação também, mas ele não é receptor. Ele recebe informação, no caso do triângulo que vocês conseguem ver aí, no canto inferior direito. Ele recebe essa informação e depois o biómetro, que é como os biómetros normais. Né? Nós temos um biómetro normal, um biómetro só por si ele não recebe. Quem recebe é o operador. Depois pode ter algumas ferramentas que concentram, convergem essa informação. Mas ele só por si não funciona assim. E, na verdade, este biómetro, ele anda na base dos símbolos. Vocês conseguem ver aí, quem conhece Cabala, provavelmente conhece este biómetro e, basicamente, este biómetro dá para fazer tudo. Tudo. Se estamos a falar do nosso planeta, nós tiramos todas as informações daqui. Basicamente, se é para fazer pesquisa, nós conseguimos fazer pesquisa de tudo só com este biómetro. Ok? Tanto a nível das numerações que tem, como a nível dos sefirós que tem. Os sefirós são essas bolinhas que vocês veem na árvore da vida, né? E eles estão designados na primeira fatia também.
como também pelos símbolos astrológicos, porque cada símbolo também carrega carrega um significado arquétipo, ok? Então, sempre que nós falamos de símbolo, nós não podemos desmerecer o arquétipo, porque normalmente o símbolo está sempre carregado com um arquétipo qualquer. Assim como o sigilo, sem símbolo, é morto. O sigilo precisa do símbolo para poder representar alguma coisa. O símbolo precisa do arquétipo para significar alguma coisa. Então é sempre isto que acontece. Sigilo para o símbolo para o arquétipo. E assim vamos, tá? Sempre esta, eu não lhe queria chamar luta, mas sempre, vá lá, eh, este caminho, né? Este trajeto. Depois, quando chegamos ao arquétipo, nós vemos que o arquétipo ele precisa de alguma coisa, que é de organização, de estrutura. E normalmente aí nós voltamos à questão do símbolo. É uma sinergia. Mas nem vou por aí para não confundir, né? Até porque o nosso caminho depois do arquétipo é a metafísica da saúde. Mas como vocês veem aí, eu não sei quem é que me estava a pedir exemplos práticos, mas vocês veem aí, ok? Cada um desses símbolos que estão dentro dos sefirós, os sefirós são, é aqui a árvore da vida, não é? Cada círculo destes é um sefiró. Cada sefiró desses, por exemplo, vocês veem aí, representam algumas coisas. Temos aqui a coroa, temos aqui o fundamento, temos aqui a verdade. Bom, nós sabemos que isto que está aqui são arquétipos, ok? São arquétipos. E que através dos arquétipos nós temos também algumas coisas, por exemplo, uma das coisas que é, a Cabala fala e insiste muito são os 72 nomes de Deus, né? E se vocês olharem aqui, na coroa nós começamos com o número um, né? E vai, e vai até o 72. 72 nomes de Deus, cada um deles significa uma coisa, tem um significado, é um símbolo. Como é que funciona este biómetro? Temos na apostila, não é? Uma tabela numerada de 1 a 72, e quando o biómetro é acionado pelo pêndulo e o pêndulo nos dá uma determinada resposta, nós vamos ver qual é que é o nome de Deus e o que é que esse símbolo significa. Ok? Então, símbolo por símbolo pode não ser só uma representação gráfica. Pode haver uma tabela numérica que representa qualquer coisa. Neste caso, os 72 nomes de Deus. Ok? E, sem querer complicar muito, estamos falados também de símbolos. Alguma questão? Agora já temos assunto. Não deixem que isto seja um monólogo. É suposto ser um bate-papo. Falem da vossa experiência. Quando é que já usaram, se não usaram sigilos, se usaram, se não usaram os símbolos. Sigilos às vezes é mais complicado. Até porque tem uma conotação um pouco negativa, por causa de situações ancestrais, né? Que nós sabemos que, por exemplo, a Igreja Católica ela proibiu o uso de sigilo porque os sigilos são extremamente poderosos, né? E isso nunca foi revisto. Isso teve um contexto histórico, entende-se até porque é que isso aconteceu, entende-se a tomada de posição, não se entende o que faziam por causa disso. Já sabemos que quem era pego com os sigilos, o destino era só um, né? Não se concorda com isso, mas entende-se. Porquê? Aconteceu um pouco daquilo que está a acontecer hoje, que é massificou-se, toda a gente usava o sigilo. Então, para controlar o uso, porque eles são muito poderosos, a Igreja, mais ou menos como a questão de Maomé com a carne de porco, né? Quando Maomé disse que a carne de porco, Maomé não, desculpa,
Moisés. Quando Moisés disse que a carne de porco que era impura, era exatamente por uma situação de condição social. Não tinha nada a ver com a carne ser impura ou não ser impura. É um filho de Deus. O porco como a vaca. É tão impura como a vaca. Apesar de, devido à sua densidade, para nós humanos, a carne de porco é mais nociva em muitos aspectos. Mas tem um problema que na altura não havia geladeiras, não havia frigoríficos, né? E a carne era salgada. E durava muito pouco tempo. E a carne que durava muito pouco tempo, porque não dava para fazer carne de sol, ok? Porque a carne de vaca dá para fazer carne de sol, dura muito, a carne seca dura muito mais tempo. A carne de porco não dava para fazer isso porque apodrecia. Devido a isso, havia problemas de saúde pública. Então Moisés pegou nisso e disse: Ok, essa carne é impura, não é para tocar, vamos deixar essa carne de lado. Ok? Até hoje, isso foi mal entendido e não foi revisto também. A questão dos sigilos também. Mas há outras coisas, não é? Que culturalmente e milenarmente nos foram passadas, não foram revistas, e eu acredito que, à medida que as coisas vão aparecendo e sendo comprovadas, que elas terão que ser revistas pela religião em si. Não só a católica, porque as outras também fazem a mesma coisa, e depois transformam as coisas em dogma, que é aquilo que nós, que nunca aceitamos que as coisas estão corretas, não é? Há uma característica que eu sempre digo: oh, não aceitem nada daquilo que eu falo, porque eu hoje estou a falar isto, amanhã já posso estar a falar uma coisa diferente, porque eu estudo todos os dias e às vezes as coisas surpreendem, não é? Então nós não podemos ser dogmáticos connosco mesmos nem com as coisas que nós estudamos. Não podemos dizer que a radiestesia é assim ou assado, né? Podemos dizer que ela é séria e que não se pode brincar com ela. Isso podemos. Isso, isso é um dogma. Mas não é um dogma, é um facto, né? Agora, nós não podemos dizer que a radiestesia só tem um caminho, como há muitas pessoas que dizem. A radiestesia, e depois o António Rodrigues deve, nem sei, ele não sei se ri e se chora, né? Porque quando diz, António Rodrigues era o Papa da radiestesia, valha-me Deus. Foi um título que ele nunca quis, foi ser Papa da radiestesia. Muito pelo contrário, ele sempre deixou caminho e ele sempre avisou, atenção, que isto é o que nós conhecemos à data de hoje. A ciência evolui. E como a ciência evolui, as coisas vão mudar. Ok? E o nosso posicionamento perante tudo tem que ser esse. Enfim, resumindo, não quero falar. Por favor, agora é a vossa vez de contribuir, até para eu dar uma descansada. Professor, Olá, esse Marta. assunto é muito interessante, ele é muito complexo e, principalmente, ele é difícil porque ele exige um nível de conhecimento de todo um conteúdo esotérico que é muito guardado, que a gente tem que estudar muito, tem que desbravar muita coisa para poder usar, né? Até para não usar errado, não confundir as coisas. Então, isso Oh, requer um grande conhecimento esotérico, né? mas há uma Místico, eu coisa, imagino. há uma coisa. Nós não podemos ter medo de usar, porque se nós tivermos medo de usar, nós nunca vamos chegar a usar. Agora, devemos ter atenção é a forma como usamos, né? Porque Sim, e aí vai depender. uma coisa é eu Pode fazer, por concluir. exemplo, usar a radiestesia e errar. Errar é humano e faz parte da experiência. Outra coisa é eu saber que estou errado e mesmo assim eu fazer. Ou eu não ter consciência que estou errado, não procurar se estou a fazer certo. Porque isso é outra Uhum, coisa. Há pessoas que têm a certeza absoluta que a radiestesia é assim. uhum. Eu não tenho, por exemplo. Eu não tenho. São muitos anos a estudar radiestesia e eu não tenho a certeza que as coisas são assim. Sim, pode continuar. Desculpe. A questão é o nível de conhecimento que cada um tem sobre as coisas e que pode aplicar. Seu nível é imenso, né? Pelo que o senhor demonstra aí, é uma coisa muito, muito vasta.
Por exemplo, eu tenho um conhecimento sobre astrologia, mas a parte desse alfabeto hebraico, da Cabala, eu conheço muito pouco. Se eu fosse fazer alguma coisa de sigilo ou alguma coisa de uso de símbolos, eu conseguiria usar naquilo que eu tenho algum domínio, mas eu não tenho esses outros conhecimentos, né? Como que isso funciona? Eu posso fazer essas coisas com aquilo que eu conheço, ou isso vai ficar deficiente? Eu tenho que ir para esse outro campo de conhecimento para agregar as letras hebraicas, um conhecimento cabalístico que eu não tenho. Tem duas possibilidades. Ou vai estudar sobre outra. Às vezes é necessário nós extrapolarmos. Mas o ideal é você fazer as coisas. Quando eu faço as mentorias, eu sempre digo as mesmas coisas. Vocês não queiram fazer nada daquilo que não sabem fazer. Dominem, façam aquilo que vocês dominam. Porque mesmo quando vocês forem dar formação, vocês não vão engasgar. É mais fácil avançarem um pouco mais naquilo que vocês dominam, ou seja, conhecer um bocadinho mais profundamente aquilo que dominam, do que procurar coisas novas. No entanto, quando nós estamos a falar de tratamentos deste tipo, às vezes exige. Eu não conheço todos os símbolos, eu conheço muitos símbolos, porque assim, são 30, mais de 30 anos a usar. E não é porque eu tenho muito conhecimento. Não é? Uma coisa repetida várias vezes torna-se um hábito. Não é? E eu, graças ao universo, não sou uma pessoa que só falo. Graças ao universo. Sou uma pessoa que faz, que usa. Inclusivamente, quando eu tive este problema de saúde, eu usei para saber. Ainda hoje estive a falar com uma amiga, eh, agora há pouco falei disso, eh, das conclusões que eu tinha chegado em relação à minha doença. Não é? Porque ela estava a insistir, isso é ataque espiritual, isso é ataque. Eu disse, não, não é ataque espiritual. Eu sim, eu tenho muita coisa à minha volta, sempre tive, mas eu também sou muito protegido. Eu sou um abençoado, sou protegido, sou muito protegido. Isto é uma coisa que vem, porque ela é da linha espiritual, estava a dizer, isso é uma obsessão. São obsessores. Eu disse, não, se for nesse âmbito, é uma auto-obsessão. Isto é uma coisa que vem de mim, é de dentro. Às vezes as pessoas têm dificuldade em fazer essa análise, mas é de dentro. Então, nós devemos. Eu não conheço tudo. Eu não conheço tudo, mas vejam aqui. Eu não conheço os símbolos, mas eu sei que os símbolos são extremamente importantes. Então, eu vou. Escrevo no Google dicionário de símbolos e vocês têm, por exemplo. O site é mesmo dicionário dos símbolos. Se vocês colocarem dicionário dos símbolos no Google, vocês têm este site, que eu uso há anos. Né? Ele ainda é mais antigo que o Sutil, para vocês verem. E vocês têm aqui este site. Ele dá, aqui não dá para ver. Tem aqui, tem. Marta, diga-me por favor aí um símbolo qualquer. Qualquer. Cobra. Cobra. Escrevi lá na pesquisa cobra e vocês têm aqui tudo aquilo que está escrito acerca de cobra. Ok? Todas os símbolos, inclusivamente a Ouroboros. Tem tudo aqui. Claro que depois nós temos que ler e temos que ver o que é que mais se encaixa. Tá? Não, não vamos usar toda esta simbologia. Nós vamos ver, por exemplo, símbolo de farmácia. Por que é o símbolo da farmácia? Símbolo da hidra. Também aparece no caduceu. O caduceu é um pouquinho, né? É o cajado de Hermes. É um bocadinho parecido com o símbolo também da farmácia. Mas tem aqui tudo, 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 tudo. Vocês podem procurar qualquer tipo de símbolo. É muito confiável, apesar de ele ser mantido por contributos de utilizadores, né? Sempre que um utilizador tem alguma coisa a dizer, ele coloca aqui, mas em anos de uso do dicionário dos símbolos, eu nunca houve nenhum, nunca, e é muito difícil dizer nunca e sempre, mas eu posso dizer, nunca me arrependi de vir aqui recolher informação. É claro que depois, perante esta informação toda,
Nós temos que saber aplicar, né? Mas aí não é conhecimento, aí é experiência. É sagacidade, tenacidade e um pouquinho de intuição também. Ok? Mas está aqui tudo. Está aqui tudo. Vocês podem encontrar aqui, ó, podem anotar dicionário de símbolos. Jogam isso no Google e vai-vos aparecer este site. Para símbolos não precisam de mais nada. Olhem aqui. Vamos ver se aparece. Sigilo. Não aparece porque ele está ligado a uma palavra. Não aparece sigilo, né? Porque sigilo é uma máquina, mas aparecem vários símbolos que são usados nos sigilos. Inclusivamente, eu acho que isto aqui é um símbolo alienígena. Ok? Tem aqui vários que são usados e vocês depois podem chegar aqui e procurar por qualquer uma destas. Ou seja, a partir de um símbolo vocês podem desdobrar. Ok? Quando nós colocamos, eu essa não preparei. Deixem-me ver se eu consigo aqui. Só um bocadinho. Eu vou-vos mostrar aqui um dos meus últimos trabalhos, que é uma mesa radiónica e psiónica que ela funciona. Não, até pode ser esta. Nem vou para essa, que essa aí é mais complicada de entender. Aqui. Deixa eu ver. Toda esta aqui, ela é simbólica, tá? Toda ela. Mesmo quando tem alguma coisa escrita, ela é simbólica. Tem este gráfico de radiestesia é meu, é o Codec Maia. Este gráfico é meu, é utilizado, por exemplo, para fazer tratamentos quase como se fosse uma terapia de constelação familiar. Chama-se Epigênesis. Ok? Este gráfico de radiestesia é meu, é uma variante mais simples do potenciador energético. Este gráfico que está aqui, opa, é meu. Chama-se sonda de pesquisa. Ela é utilizada para acompanhar o programador físico. É uma sonda que ela é receptora e que faz uma espécie de scan, onde ela é emitida. Ok? É ótima para dar informações. Mas, à parte disso, vocês veem aqui vários símbolos. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Para quem conhece as notas musicais, sabe que isto aqui simboliza o quê? Tons de frequência. Né? Depois nós temos aqui mais símbolos. São letras, mas são símbolos. Alfabeto grego. Normalmente o alfabeto grego ele está associado aqui, vetores e geometria. Ok? Então, não é nada que seja é, óbvio, né? Mas facilmente, depois de ser explicado, nós sabemos o que é que cada uma delas faz. Ok? No caso aqui, epigênesis, isto é para trabalhar, como eu disse, casos, é muito parecido com a constelação familiar, mas ela trabalha a partir da nossa anatomia bioenergética, ok? Principalmente os nossos chakras. E depois esta aqui são aplicações de saúde, não é tão interessante falar disso. Mas é simbólico. O símbolo não é só um desenho, gente. Tá? Apesar de
todos estes portais, se vocês forem a ver, Codec Maia, o potenciador energético, o Epigênesis, eles são o quê? Símbolos. A epigênese, se vocês repararem, é quase como se fosse um útero. Okay? Ele tem elementos radiónicos e psiónicos. Okay? Mas ele trabalha com radiestesia. Assim como o Código Maia. O Código Maia representa o código genético quadridimensional. O que é o código genético quadridimensional? É a forma como nós sofremos mutações. Gente, só um pouquinho que aqueles carros de publicidade saíram parar mesmo aqui. Não sei se vocês estão a escutar, mas eu não consigo fazer nada em relação a isso. Bom, o código genético quadridimensional, então, como eu estava a dizer, ele tem a ver com a forma como o nosso corpo ele vai recebendo mutações pelas nossas tomadas de decisão. Como eu vos disse, eu não gosto muito de falar de karma, eu gosto de falar de tomada de decisão. O karma desculpabiliza, principalmente, mais uma vez, por aquilo que fizeram do karma. Né? É uma coisa, isso é karma. Não é banal assim. Todo o karma está implícito numa tomada de decisão. E essa tomada de decisão, o karma só se manifesta porque nós fizemos essa tomada de decisão errada hoje. Se nós não a fizermos, ele não vai aparecer. Então a responsabilidade é hoje. Não é algo que nós, é karma do passado, tá? Mas ele só se manifesta se nós fizermos uma tomada de decisão errada hoje. Então, quando um paciente chega perto de nós e diz, porque já me disseram que isto é karma, tá? Mas o que é que você fez hoje para isso acontecer, né? O que é que você tem que abandonar para voltar ao estado de saúde? A resposta é sempre a mesma. Hipócrates foi visionário, foi um mestre quando ele usava isso em todas as consultas, que é o que é que você tem que fazer? Você está disposto a abandonar aquilo que o fez adoecer? Essa é a verdade. Qualquer pessoa, e daí vem a metafísica, qualquer pessoa que apresenta um estado não saudável, porque o nosso estado normal, gente, é de perfeito equilíbrio. Okay? O nosso estado normal é de perfeito equilíbrio. Se há um estado não saudável, é sinal que há alguma coisa que nós fizemos que não estamos dispostos a abandonar. E isto aplica-se a recém-nascidos. Nesse momento eles ainda não têm muito, não podem ainda muito fazer grande coisa. São questões palingénicas que ficam para outro bate-papo. Né? Porque é que acontece a recém-nascidos? Né? Porque é que não nascemos todos com as mesmas possibilidades? Isso é para outro bate-papo. Mas as coisas só se manifestam e só começam a pesar a partir do momento em que essa criança, por exemplo, chega aos 7 anos e começa a discernir o que é certo do que é errado. Por isso é que se diz que a criança, até aos 7 anos, está a desenvolver a sua personalidade. Porque a partir dos 7 anos, normalmente é quando começam os verdadeiros problemas. Mas há pessoas, há bebés que têm doenças. Sim, mas, mais uma vez, isso são mecanismos da palingênese, né? Das vidas sucessivas, que nós podemos falar num outro bate-papo, mas não vamos falar hoje. Mas tem a ver com esse mecanismo, ok? Que não é imposto por ninguém, é imposto pela própria consciência da pessoa que está ali. Ok? Gente, estão aqui a tocar à campainha. Eu vou só ver o que é que se passa, tá? Já volto. Voltando, sexta-feira tem destas coisas que todo mundo vai bater à porta, né? Entrada de final de semana. Bom, dito isto, quando nós utilizamos um símbolo, nós podemos usá-lo
de forma que melhor entendermos. Não é, com isto eu não quero dizer, nós às vezes, como você entender. Não, como nós melhor entendermos, ou seja, o símbolo que nós devemos usar é o símbolo que nós entendemos bem, que nós dominamos, ok? Mas às vezes nós temos que usar outros. Porquê? Porque eles são mais dentro das egrégoras daquilo que nós precisamos trabalhar, ok? Mas ninguém é obrigado a saber tudo. Hoje em dia, é pena as pessoas não saberem separar o joio do trigo, o que é bom e o que é mau. Porque nós temos acesso a toda a informação. Toda, toda, toda. Ok? Eu antigamente, eu tenho facilidade, muita facilidade hoje em dia. Eu antigamente, para estudar, eu tinha que comprar livros, eu tinha que ir a bibliotecas, eu tinha que me dirigir a faculdades para me passarem os estudos. Hoje isso está tudo digitalizado. Ok? Eu de manhã acordo, por exemplo, em termos de estudos científicos, eu tenho essa facilidade. Eu vou, abro o meu e-mail e eles vêm lá catalogados todos, um por um. Né? Eu já nem preciso. Às vezes vêm estudos até que me alertam, é preciso escrever acerca disto. Em minha casa. Então, Marta, também respondendo um pouco à sua questão, não vamos fazer isso a nós mesmos. Que é, mas esse conhecimento eu não tenho. Temos, sem medo de errar. Sem medo de errar. Um dos grandes problemas que nós temos é que temos muito, muito medo de errar. Sem medo de errar. Agora, não podemos é insistir no erro. Isso já é complicado. Agora, é normal da experiência. É normal da evolução. Né? Já dizia o Beckett, o Samuel Beckett, foi um dos grandes nomes do teatro, que ele dizia sempre: errar, errar novamente, mas errar melhor. Né? Famosa esta frase dele. Ou seja, errar, 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 mas sempre errar melhor. Né? Nunca persistir no erro que foi ruim. Então, nós como terapeutas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós vamos errar muito. Só que, primeiro, estamos a fazer o melhor. Já temos essa consciência que estamos a fazer o melhor. Depois, nós estamos. Vejam, os médicos eles estudam 6 anos, mais 2, mais 2. São 10 anos, né? Para terem uma especialização. Tanto aqui no Brasil como em Portugal. Depois tem mais 10 anos de experiência. E mesmo assim, continuam a errar diagnósticos. E eles deviam dominar tudo, né? Não. Nós somos humanos, gente. Nós somos humanos. Agora, é mais fácil quando nós temos experiências, como eu vos disse. Eu conheço muita coisa porque eu não venho aqui falar à quarta ou à sexta-feira e depois tenho uma vida completamente diferente daquela que eu falo. Não, eu vivo isto todos os dias, eu estudo todos os dias. Vocês veem, por exemplo, estes textos que eu coloco no grupo, são textos que estão escritos. Eu todos os dias escrevo textos destes e de outros assuntos. E para escrever os textos eu tenho que estudar. Então todos os dias eu estudo. Ok? Torna-se simples. Como qualquer ferramenta que vocês usarem. Todas as ferramentas que vocês usarem. Se usarem um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, a experiência leva ao hábito. O hábito leva à excelência. Tá certo, professor. Tem razão. Professor, teria como nos dar um exemplo bem prático de como usar a questão do sigilo no nosso trabalho de radiestesia? Por exemplo, chega um cliente e ele tem uma determinada questão. Como é que eu posso transformar isso num sigilo e fazer algo? Como é que eu posso usar isso como uma ferramenta para tratar algo? Sim. Como é que você faz os decretos, normalmente? Ou os comandos? Eu gosto Como mais que de chamar faço? decreto. Nós decretamos. Porque assim, nós temos muito medo de fazer afirmação. E a afirmação é essencial.
como é que você faz? Eu uso um verbo no infinitivo, né? Por exemplo, se a pessoa está com uma dor de cabeça, eu vou colocar curar dor de cabeça. Seria isso, seria um decreto, um verbo no infinitivo, em Não, comando. mas quando está a fazer a intenção de cura, porque isso é mais ou menos aquilo que nós colocamos no testemunho, né? Isso. Agora, por exemplo, quando está a fazer uma intenção, quando está a colocar uma intenção, você tem que pensar o que é que eu, por exemplo, olha aqui um sigilo. Eu ordeno à mais pequena célula do meu corpo que se reorganize, que abandone o caos, para que atinja a perfeita ordem em harmonia com todo o meu ser. Isto é um decreto, é uma afirmação positiva. Ok? Sim. Vou-vos mostrar outra coisa. Deixem ver se eu consigo encontrar. Vocês conhecem o meu livro de afirmações positivas? Eu só vi a capa, mas eu não adquiri ainda. Eu não sei se eu tenho neste disco. É, mas entretanto há muita coisa aí na internet em relação a eles. Ele, inclusivamente, já foi usado em trabalhos académicos e tudo, porque ele é uma compilação de, de Eu não afirmações. conheço, professor. Eu não tenho aqui, não. Mas no próximo bate-papo vamos fazer acerca da afirmação positiva, porque ela é importante. É assim, no livro de afirmação positiva, eu falo, eu falo da importância da afirmação positiva e depois eu digo, nós podemos programar qualquer coisa no nosso corpo. Então eu divido, metade do livro são 300 comandos ou decretos para nós, em benefício de nós, na saúde integral. São programações que nós fazemos no nosso corpo. Ok? Então tem cerca, se não são 300, estão próximos dos 300 comandos. Cada um desses comandos é um sigilo. Isto que eu falei é um sigilo. Então o que é que eu vou fazer? Ó, eu ordeno à minha mais pequena célula que se organize. Ok? Qual é que é o símbolo que eu posso utilizar? Vesica Piscis, por exemplo. Né? Que nós sabemos que é o início da organização celular. Ok? Então, já era um que ia para lá. Opa, eu peço só que vocês mutem aí. Acho que já fiz. Professor, não De- pode fazer uma aula prática, Eu aprendermos não a consegui. fazê-las? Gracinda, eu não entendi. Cortou, picotou o som. Prática das mesas para nós aprendermos. Sim, a ideia é nós fazermos isso hoje. Apesar de já estar a ficar tarde, mas vou ver se me aguento. Vou ver se me aguento. Mas sim, podemos fazer, até Pois, eu não, podemos pois, se fazer não uma, for uma hoje, sessão no extra. outro dia. Podemos fazer uma sessão. Combinarmos Sim. um dia. Pois, combinarmos uma sessão extra para Sim, fazermos uma aula extra. de qualquer forma, eu já vos estou a falar disso. E no curso de radiestesia nós vamos fazer isso também. Você está no curso, nós vamos fazer isso. Pois, Tá? Nas últimas, pois, nas que era para últimas. nós aprendermos a fazer realmente. Então, mas vamos lá, respondendo, Era respondendo à interessante. Marta. Então, um sigilo. Já temos aí a questão do Vesica Piscis. Depois nós dizemos, eh, nós dizemos, eu ordeno à minha mais pequena célula que se organize. Ok, qual é que é o símbolo ou a geometria de organização? Não sabem? Vão ao Google que ele sabe. Não, não faz mal, Marta, é normal. Mas eu tenho a certeza que depois de você fazer este caminho, nunca mais se vai esquecer. Eu digo, é o símbolo das colmeias das abelhas. Que é o quê? Flor da vida, né, professor? É isso? Poderia ser, mas não. Não? Não, é o hexágono. Ah, sim. Ok. Estruturalmente, estruturalmente,
se formos solidificar todas as geometrias, o hexágono é a mais forte de todas. É aquela que dificilmente se vai destruturar. Também é por isso que as abelhas fazem em formato hexagonal as colmeias, né? Então, nós não é um decágono, atenção, é um hexágono. Nós iríamos colocar vesicapistos dentro do hexágono. Vamos lá. Eu ordeno a mais pequena célula do meu corpo que se organize. Organização e célula. Para que eu tenha a perfeita saúde ou a perfeita postura mental. Aqui nós podemos usar qualquer coisa, né? Porque às vezes é químico. A nossa postura mental é química também. Lá está, cada caso é um caso. Aqui, se fosse uma questão de saúde física, nós iríamos usar o quê? Um apontador de silhueta humana, por exemplo. Se fosse uma coisa mental ou emocional, poderíamos usar a silhueta de uma cabeça só. É o símbolo. Ok? Por exemplo, no trono de Oricalco, vamos lá outra vez, eu vou até ampliar para vocês verem. No trono de Oricalco, olhem aqui o símbolo mental e o símbolo emocional. Deixem-me ver se eu. Onde é que está? Está transparente. Não, gente. Aqui. Só um bocadinho. Aqui, ó. Ó. Silhueta da cabeça com um coração, que simboliza o emocional, com umas engrenagenzinhas, que simboliza o emocional. O mental, desculpa. Depois é assim. Crença limitante. O que é que faz a crença limitante? A crença limitante prende-nos a uma situação. Crenças limitantes. Qual é que é o símbolo? Corrente. Então, nós temos aqui uma ferramenta, depois, claro, está tudo ligado ao trinódona, que é o símbolo, pode ser a chamatrina, pode ser a estrela celta, pode ser o que vocês quiserem chamar. O nó celta, aliás, pode ser o que vocês lhe quiserem chamar. Mas esta ferramenta aqui, este portal, né, que é o que está no centro, este portal, trabalha questões emocionais, questões mentais e crenças limitantes. O sigilo é exatamente a mesma coisa. Aliás, poderíamos dizer que isto também funciona como um sigilo. Só está aberto, não está fechado. Mas está aberto porque efetivamente é isso que nós queremos de um portal. Que ele seja emissor-receptor. Ok? E a construção é muito isto, Marta. É muito isto. Agora, mais uma vez, voltando a pegar na questão da metafísica. Quanto mais metafísica. Eu tinha um grupo, depois deixei de participar, mas tinha um grupo que eu chamava Metafísica das Coisas. Eu lembro-me que eu fiz uma vez um texto que era a metafísica do pontapé na pedra. Né? Nós podemos dar um chute, pontapé é chute para os brasileiros. A metafísica do chute na pedra. Um chute na pedra pode significar muita coisa. Pode significar que nós queremos que a nossa vida ande, pode significar que nós estamos com uma situação e que queremos que ela desapareça, pode ser uma questão de desabafo, não é? E isso acontece. Não? Quando vocês dão um chute numa pedra, o que é que acontece, gente? Agora imaginem isto. Metafisicamente, vocês vão dar um chute numa pedra, a pedra é mais pesada do que vocês pensavam e vocês machucam o pé. E isso é metafísica. Tem a ver com o que eu falei anteriormente e agora tem a ver com a questão do pé. O pé é o quê? É a base. Não é? É o nosso suporte. É através do pé e das pernas que nós também temos uma direção. Então, olhem que interessante. Falei daquilo, né, que tem a ver com o chute na pedra,
E agora estou a falar de outra coisa, que é a direção da nossa vida, a direção da forma como nós encaminhamos as coisas, a direção dos nossos pensamentos, do nosso posicionamento mental. Isto são coisas que, se nós pensarmos, podem ir para o sigilo também, que não tem nada a ver com aquela primeira fórmula, não é? Mas que tem a ver com, vamos imaginar, eu quero que esta mesa seja um descarrego. Funcione como um descarrego. O famoso descarrego das religiões africanas e tudo mais. Quero que esta mesa faça um descarrego. O chute na pedra era uma coisa que tinha que lá estar. E podia ser mesmo um chute numa pedra. O descarrego é um chute numa pedra. Só que, em vez de dar ruim, dá muito certo. Quando dá, né? Mas é para dar certo. Então, temos aqui mais um símbolo. E é assim que nós temos que pensar. A metafísica é extremamente importante. Não é só a metafísica da saúde, a metafísica da doença, a metafísica da bioenergética, a metafísica das coisas. Tudo é importante. E nós temos que pensar assim. Nós não... Mais uma vez, há problema de nós pensarmos menor? Vamos dizer menor? Tá? Não, não há problema. Vai funcionar? Vai. Se nós apontarmos para o local certo, vai funcionar. Agora, se nós abrirmos a nossa mente e pensarmos maior, né, aquilo que poderia ser um resultado de 3 meses a 6 meses, pode se tornar um resultado vitalício. Pode se tornar uma ferramenta que todo mundo use porque ela é extremamente eficaz. Então é isto. Muito mais do que qualquer tipo de aula que possa dar. Eu vou querer fazer isso mesmo. Eu tinha planejado isso, né, para nós fazermos. Provavelmente eu vou fazer essa mesa sozinho, que está a ficar tarde, e depois eu vou disponibilizá-la no grupo. Vou explicá-la, né? Vou fazer a mesa, vou explicá-la, exatamente como fiz com o trono do Oricalco. Mas é assim que se tem que fazer. Ok? Com os arquétipos a mesma coisa. Né? Nós já vimos um pouquinho dos arquétipos quando falámos dos símbolos. Né? Os arquétipos são conceitos e eles são para tudo. Né? Para personalidade. Vocês já ouviram falar do Enneagrama? E dos 9 tipos de personalidade? São formas arquetipais que vêm da ideia do Jung. Anotem aí. O homem e os seus símbolos. Carl Gustav Jung. É o princípio de tudo. Ok? Porque o Carl Jung, nesse livro, ele fala de arquétipos, sim, fala dos tipos de personalidade, sim, mas ele chama os símbolos e ele chama os sigilos para si também. Carl Jung trabalhava na psicologia. Ele era um metafísico, na verdade. Mas vocês sabem que ele é uma das grandes influências da psicologia desde sempre. Carl Gustav Jung. E ele trabalhava as coisas como? A partir da metafísica. Então, uma coisa nunca é uma coisa. Uma coisa pode ser sempre outra coisa qualquer. Basicamente é isso que nos diz a metafísica. Okay? Mas uma outra coisa qualquer que não é aquela que é tão óbvia. Né? Gente, eu já fiz trabalhos de tratamentos, não só para mim, de alunos que me pediram, e daí é que nasceram também os livros de metafísica, em que eu tinha que estudar qual é que era o comportamento da célula devido a essa anomalia de saúde, para saber qual é que era a questão emocional ou o padrão mental que estava instalado na pessoa. Porque já não havia possibilidade de fazer anamnese, ou porque a pessoa não queria, não era aberta a isso, ou porque estava desacordada, inconsciente, e através disso nós conseguimos saber.
qual é o biocampo da pessoa. Com uma taxa de eficácia muito boa. Eu posso dizer isso. Não é bruxaria, não sou adivinho, não, está tudo escrito, é tudo ciência. Ok? E estas questões são muito fáceis, que é, como é que nós pensamos a metafísica? É, por exemplo, estômago. Para que é que serve o estômago, gente? Digerir os alimentos. Ok. Porque é que há aquela frase que é, eu quando soube disso, parece que levei um murro no estômago. E às vezes, né, leva-se mesmo, sente-se mesmo o impacto. Ele é vibratório, mas sente-se. Primeiro, o chakra que lhe está associado, o solar, é o chakra social. Né? Depois, tudo aquilo que nós ingerimos, seja em forma de alimento, seja em forma de frequência, se vai anixar ali. Então, qualquer tipo de impacto, se não for devidamente digerido, vai dar uma congestão. Ok? Congestão a nível de alimento físico ou congestão energética, que tem o mesmo efeito, mas a nível energético. Ok? Depois, nessa questão, há duas situações. Há pessoas que retêm tudo e ficam obstipadas. Eu não sei se aqui no Brasil se chama obstipação também, que é prisão de ventre, né? E outras pessoas que é exatamente o contrário, né? Que têm episódios de soltura completa, que são duas coisas diferentes, né? Quando há essa soltura ao limite do ridículo, né? Eu às vezes a brincar eu digo, é fazer xixi pelo lado errado, durante muito tempo, durante muitos dias. Isso é uma coisa que a pessoa não está a conseguir. A informação entra, a pessoa nem digere. Já só quer é soltar. E às vezes essa é a informação que ela precisa. É esse o alimento que ela precisa. E ela está nesse movimento. Só quando ela começa a reter a informação, ou seja, quando a proteína, quando até a proteína, a questão da proteína, quando as pessoas não conseguem retirar dos alimentos aquilo, os nutrientes, isso tem uma função metafísica. Quer dizer alguma coisa acerca da pessoa também. Né? Quando uma pessoa tem uma autoimune, quer dizer uma coisa. Quando uma pessoa tem uma enxaqueca que ela é, apesar de ser comum, ela é persistente, quer dizer uma coisa. Ah, mas assim é igual para todo mundo? Não, porque depois dentro dessa enxaqueca há sintomas diferentes. Né? Se não fosse assim, gente, quando nós tomávamos um determinado remédio para um determinado estado não saudável, funcionava para todo mundo. E não funciona para todo mundo. Ah, mas isso é uma questão de sangue, uma questão química. É, mas essa questão química também tem uma função metafísica. Né? A nossa rejeição faz com que algumas coisas não funcionem no nosso corpo. Tanto daquilo que vem de fora como aquilo que vem de dentro. E é isso. E estas coisas todas são importantes para nós fazermos esse tipo de trabalho. Marta, eu Bom, viajo muito. obrigada. Eu viajo muito porque, enfim, para contextualizar, às vezes viajo um bocado. Mas é isso sim. O símbolo não é só um símbolo. Não é? O sigilo, ele pode ser construído. O mesmo sigilo para uma situação, vamos imaginar, é um sigilo de abertura ou de fechamento. E nós queremos colocar isso numa mesa. Nós temos que tentar entender o que é que nós queremos com isso. É pedir, por exemplo, vamos imaginar, uma coisa virada para o reiki. Toda a gente conhece o reiki. Eu quero um sigilo para a abertura da mesa com todos os mestres de reiki. Eu vou colocar alguma coisa que chame todos os mestres de reiki. Faça uma invocação. Né? Que é mais ou menos aquilo que nós fazemos quando estamos a fazer a sintonização
dos 3 níveis. Eu quero que envie os símbolos de Reiki. Vamos colocar no sigilo os símbolos de Reiki que nós queremos. Eu não quero todos, quero só 2. Quero o Sei aqui e o Ronchazen Sonem. Vamos colocar esses 2 só. Mas eu gostava de colocar também o Om, porque o Om, que não tem nada a ver com o Reiki, não é? Mas que tem a ver com o início das coisas. Como é uma prece, entre aspas, de início de sessão, vamos colocar o Om também. Ou, se nós gostarmos mais de numerologia, o 1, que representa o início, o princípio. Então, há muita forma de fazer as coisas. Depois é tal coisa. Se eu sou um yogi, se faço yoga, provavelmente eu vou escolher o Om. Mas se eu trabalho com numerologia, provavelmente eu vou escolher o 1. Qual é que está certo? Os dois. Símbolos diferentes para a mesma intenção. Se eu disser eu chamo-me Frederico, ou se eu disser I am Frederico, ou je suis Frederico, é a mesma coisa. Qual é que está certo? Culturalmente é português, porque eu sou português. Mas as outras estão certas também. Né? Então não se preocupe tanto em errar. Preocupe-se em não fazer. Faça. Muito. Como dizia o Beckett, R melhor, R novamente, não. R novamente, R novamente, R melhor. O importante é fazer, porque se não fizer, se ficar retida e se, nunca vai conseguir. E se começar hoje, provavelmente, até o final do ano, se eu voltar a falar com você, vai-me dizer, agora já estou dentro daquela egrégora, já estou a trabalhar muito bem com os sigilos. E, inclusivamente, já consigo, em vez de dizer ao paciente para fazer determinada coisa, já consigo fazer um sigilo para o paciente e ele só ativa o tratamento olhando para ele. Eu cheguei a fazer, há uns anos, eu fazia isso. Sempre fazia um webinar com todos os meus alunos, e a minha oferta para eles era isso. Era um cartãozinho, que era radiónico, ok? Que eles ativavam com uma determinada egrégora. Normalmente era sempre no final do ano, eu fazia a numerologia do ano a seguir, e o cartão tinha a ver com essa egrégora do próximo ano. Para ativar prosperidade, para ativar saúde, para ativar boas tomadas de decisão, para ativar bons relacionamentos. Conforme fosse o ano, eu fazia o cartãozinho. O cartão era igual para todos, mas depois tinha coisas diferentes. Que eu sempre dizia para colocarem no cartão, ou o resultado numerológico do nome deles, ou não. O resultado numerológico da data de nascimento deles e o resultado numerológico do nome deles. Essa era a assinatura individual de cada um. Então vibrava como testemunha neles, mas era utilizado para uma determinada função. E isso funciona também. É feito à base de sigilos, símbolos e arquétipos. E com a geometria sagrada, claro que ela não pode faltar. Tudo tem que ser harmónico para que possa causar harmonia e ordem. Por isso é que às vezes eu vejo cada mesa mais confusa que eu não sei como é que conseguem produzir com aquilo. Porque eu, como operador, já me ia perder lá. Então, como nós somos o emissor e o receptor, é complicado. Tem que ter sempre tudo numa determinada harmonia. Muito interessante, pessoal. Vamos chegar lá. Vocês não, Muito bom. como eu costumo dizer,
Os mistérios só são mistérios até ao momento em que nós tomamos a decisão de os querer resolver. Ok? Uma das coisas que foi a minha intenção durante a minha vida toda foi. Vocês não me conhecem aqui porque é relativamente novo, mas eu nasci numa família espírita. O meu avô materno era espírita, era brasileiro, foi para Portugal, abriu um centro espírita. Eu pertencia a esse centro espírita. Até aos 28 anos fui inclusivamente dirigente do centro espírita. Ok? Aliás, eu conto essa história também no livro de radiestesia. Porque é que eu peguei no pêndulo. Eu conto lá. Bom, uma das coisas que se vocês pegarem no meu nome, Frederico Honório, e cruzarem com o Espiritismo, provavelmente vão encontrar artigos meus, que eu fazia para a Associação de Divulgadores, e de palestras que eu fazia, tudo sempre no âmbito científico. Porquê? Porque se nós, a fé salva, mas a fé não dá reconhecimento. Tem que ser a ciência pela ciência. E nós só podemos chegar a algum lado pela ciência. Por isso é que eu digo, tudo certo, funciona. Até se nós plantarmos bananeira e dissermos chau, funciona. Se a nossa intenção for curar, basta fazer isto assim que vai funcionar. Na escala, claro, com a força da intenção, com a escala da força da intenção de cada pessoa. Mas vai funcionar. Agora, é muito importante, radiestesia é só uma. Anda essa coisa aí da radiestesia intuitiva que eu não sei o que é isso. Eu olho para os gráficos e, através da intuição, eu digo quais são. E se eu tiver vieses? E se aparentemente funcionou, mas isso é só uma máscara para aquilo que vem daqui a 3 meses? Eu recebo, às vezes, pessoas. Esta semana aconteceu duas. De pessoas, provavelmente, que até vão assistir a este vídeo. Duas pessoas que falaram comigo a dizer: você faz consulta? Eu não faço consultas. Pelo menos enquanto não estiver melhor. Pelo menos até o final de agosto, eu espero, a não ser que haja algum caso que eu veja que é mesmo necessário. Porque eu preciso de descanso mesmo. Mas vieram, claro que eu aconselhei gratuitamente, né? Estou a aconselhar, mas vieram porque fizeram tratamentos, correu bem a primeira vez, correu bem a segunda vez, correu bem a terceira vez. Ou seja, sempre que iam lá, corria bem. Só que depois foram fazer as contas e já ia para lá de 20 mil reais, num curto espaço de tempo. Ou seja, chegaram à conclusão que não valia de nada. Até porque um dos casos, curiosamente, foi trabalhar a questão da prosperidade financeira. Era uma pessoa que não tinha assim tanto. Estava a ficar ainda pior. Ela ficava bem, ficava confiante, ficava com vontade, resultava porque até conseguia gerar alguma forma de rendimento durante aquele tempo, só que chegava no resultado final, estava igual. Então, é importante que nós também entendemos que nós temos que dar base e nós temos que ser profundos. Né? Habituámos-nos a ser terapeutas final de semana também. Né? Não estou a falar de mim, não estou a falar de vocês, mas a maior parte dos terapeutas que se vê, e é a maior parte, infelizmente é a maior parte, são terapeutas de final de semana e que não podem ser contrariados, porque são pessoas que trabalham há muitos anos nisto. Enquanto esse for o posicionamento, gente, nunca vamos ver a radiestesia a trabalhar num posto de saúde. Nunca vamos ver a radiestesia a ser colocada a serviço de algum tipo de plataforma de diagnóstico nos hospitais. Quando pode ser. Tem tudo para poder dar certo. Só que depois vem com a radiestesia intuitiva e quem valida, os pares, o livro de radiestesia é um estudo científico.
né? Só que depois eu vou defender a tese, o que acontece? Ah, mas você tudo bem, você apresenta resultados, tudo bem, então, mas e os radiólogos? Quem é que vai olhar para qual é que é a entidade reguladora? Não há. Há uma associação de radiestesia no Brasil e outra em Portugal. Só que continuam a deixar que se fale da radiestesia como não se fala. O Sérgio Nogueira, ele faz parte da direção da associação. Eu gosto muito dele e ele é ótimo. Talvez dos melhores a nível mundial. Mas eu não vejo o movimento dele. É político. Posso dizer, ele até pode assistir. Mas eu arrisco a dizer isso. É político no sentido do politicamente correto. Ele não toma as posições, por exemplo, que eu tomo. Eu também estou habituado a levar, né? Então, já não dói. Mas eu posso chegar a. Se não for radiestesia, digo isso não é radiestesia. Eu não vou dizer, sim, mas está, também pode ser. Não, não é radiestesia. Não a radiestesia que nós vamos ver nos hospitais. Né? Radiestesia por intuição. Complicado. Quando a radiestesia é feita com um instrumento de precisão, que é o pêndulo. O pêndulo, gente, é um instrumento de precisão. Então, uma das maiores características da radiestesia são os apontadores. O aurímetro, o Velcro, o pêndulo, mas principalmente o pêndulo. Então, como é que nós vamos dizer, a minha radiestesia é intuitiva? Vamos abanar a cabeça para o resultado? Não faz sentido. O que confere a veracidade é o pêndulo dar a resposta. Porque é o que é visível. Mas eu posso dizer qual é que é o gráfico? Sim, tá. Mas isso pode ser empírico. Né? Como eu vos disse, a partir da experiência que nós temos ao longo destes anos todos, nós conseguimos saber. Se a pessoa nos der o estado mental, nós sabemos o que é que ela passou para trás em termos de histórico clínico e o que pode acontecer para a frente. E não erramos assim tanto. Mas isso aí é uma experiência de vida. Não é intuição. Né? Porque eu canalizei. Certo? Então, mas 6 bilhões de pessoas canalizam todos os dias. Todos os dias. Né? Eu canalizo quando eu faço os meus textos. Agora, quem é que escreve os textos? É a canalização? Não. É intuição. É intuição. Mas eu vou lá e assino e não edito e não coloco para fora enquanto eu não passar pelo crivo da razão. Porque eu recebi uma mensagem, não sei de quem, de uma entidade lá poderosa aqui. É para mostrar. E depois, uma entidade poderosa, né, cheia de conhecimento, tem erros crassos na mensagem. Se isso acontecia comigo. Isso acontecia comigo. Eu era médium, chamado médium de incorporação. Né? E acontecia comigo. E eu era o primeiro a dizer, não, isso não é para considerar. Eu tenho tinha e tenho vieses. Então, na altura de filtrar a mensagem, né, acontecia lá uma carga qualquer que tinha a ver com alguma crença minha. E eu com 22, 23 anos, bom, não era nada daquilo que sou hoje. O cabelo branco veio com a experiência. Mas, nessa altura, eu já dizia, não é para considerar. Isso, na altura, o que se dizia, isso é mistificação. Era uma coisa também, mas eu sempre fui assim, tratar as coisas pelo nome. Frederico, que é dirigente de casa, que faz palestras, ele não pode ter uma mistificação. Pode ter mistificação, pode ter obsessores, e não é santo ainda. Porque cria-se a imagem do perfeito. Isso não existe, gente. Ninguém é perfeito neste mundo. Ninguém. Ninguém. E vejam, aqueles que foram considerados sem a questão do Cristo, que até ver, também ainda não há nenhuma prova da existência dele, mas eu acredito na existência dele, né? Até ver, não se pode nem afirmar nem negar. Mas, à parte dele,
E mesmo assim, de vez em quando, ele tinha algumas coisas que ele tinha que correr com as pessoas, né? Como lá aquela questão do tempo, em que ele teve que usar da violência. Ele também perdia a paciência de vez em quando. Ele também errava de vez em quando. Quando ele dizia, as questões da carne são muito difíceis de controlar. As questões do espírito são mais tranquilas. Quando nós agora dizemos, não, as coisas do espírito são muito complicadas. Não, são as mais fáceis. E já o Cristo dizia isso. Né? As questões da carne. Eu estou 10 anos no monte e eu sou a pessoa mais espiritualizada do mundo. Tá, agora vem cá para a 3D e continua espiritualizado. O problema não é estar lá. Lá todo mundo, fora de tudo, fora das notícias, dos relacionamentos, fora de tudo, é uma maravilha. Eu comigo mesmo tenho todo o tempo do mundo. Agora eu quero ver essa pessoa na terceira dimensão, que é a nossa dimensão, é aquilo onde nós temos que viver, né? De que é que vale ser espiritualizado hoje? Não. Prova que é espiritualizado aqui. E o espiritualizado não é o Zen de quinta dimensão. Não. O espiritualizado é quem conhece a realidade até a oitava dimensão e nem é aquilo que a aplica, porque aplicar é muito complicado. Mas que a respeita. E por respeitar, eu considero-me uma dessas pessoas, eu não domino nada, na verdade. Né? Tenho montes de defeitos, tenho uma data de coisas, mas eu respeito. Eu respeito. Tanto respeito que estudo sempre para tentar fazer melhor e para trazer novidades para mim primeiro e depois para os outros. Porque informação que fica na gaveta é morte. Não é verdade, gente? Ora, muito bem. Sim, Como é que tá vocês certo. querem fazer? Vocês querem participar da montagem da mesa ou querem que eu faça, que explique e que coloque no grupo? Eu gostaria de compreender um processo de criação. Se eu puder participar, eu acho muito interessante, até porque o senhor fez alguns comentários na outra aula, né, por exemplo, de, destrinchou todo o Luxor e pega pedaço para montar. Eu nunca imaginei que isso seria possível. Então, assim, ver uma construção de alguma coisa a partir de desconstruções ou reaproveitamentos, para mim é uma coisa muito interessante. Eu gostaria de aprender. Ou seja, basicamente é assim, uma folha em branco e começarmos a... Então, uma sugestão, uma sugestão. Pensem numa egrégora qualquer. Vocês que estão aqui, ao vivo, e depois quem estiver a assistir a este vídeo. Pensem numa egrégora, tá? Tentar fazer até terça-feira, tá? O próximo bate-papo. Pensem numa egrégora qualquer. Uma coisa qualquer. Eu gostava de fazer uma mesa para isto. Atenção, não vamos... Eu mostrei-vos quase todas mesas psiónicas, radiónicas psiónicas. Esqueçam isso. Nós vamos para a radiestesia. Mas não é diferente. Aliás, até se torna mais interessante, porque da radiestesia pode migrar para a radiónica e psiónica e, ao contrário, já não acontece. Tá? Pensem só numa coisa. Uma mesa de vidas passadas, uma mesa de prosperidade, uma mesa de saúde integral, uma mesa de questões, uma mesa de constelação. Sei lá. É possível fazer constelação a partir da radiestesia? É. Exatamente a partir de sigilos, símbolos e arquétipos. Porque constelação familiar é acerca disso, não é? Então pensem nisso. Até domingo. Tipo, Oi? professor, ponha a pergunta como costuma fazer, para ver os votos, como é que querem. É difícil porque aí seria a minha opinião. Eu prefiro que vocês digam, vão dizendo. Eu vou colocar uma pergunta lá.
Essa eu vou ter que perguntar, que é, Pois, qual é a egrégora da mesa? E vocês vão dando respostas, eu vou anotando, ok? E depois de anotar todas as propostas, aí sim eu posso colocar a enquete, o formulário. pois, Que é para responderem para ver qual é que vai ser escolhido. Mas antes qual vocês é a têm, escolhida? vocês antes têm que dar têm que dar sugestões. Apesar de eu ter algumas sugestões, né? Mas Então, mas junto. ponha a sua sugestão, professora. Não, eu não quero ir pela minha. Eu quero que seja um Não, eu bate-papo. acho que deve ir pela sua. Não, 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 não. Não. Até agora só tivemos a ver coisas que são da minha cabeça. Está na hora de ser da vossa cabeça também. Ok? Eu Até Mas é punha porque uma vai. boa ideia, prosperidade, professor. Oi? eu punha prosperidade e constelação. O que Entre quiserem. essas duas, Eu agora não vou apontar eu não nada. sei eu não sei a Marta o Mas que eu é que depois ela eu. prefere. Pode ser Eu qualquer entre essas coisa. duas Ó, era a que preferia. gostava de trabalhar a astrologia. Por exemplo, a Marta é ligada à astrologia. Gostava de uma Pois, a mesa. Marta É é possível astrologia. fazer numerologia a partir da rastresia? Completamente. Então uma mesa para numerologia. Sei lá, há tanta coisa. Uma mesa de reiki, uma Eu, mesa como de. digo, eu hoje pude assistir, porque, pronto, falei aos meus familiares, como lhe digo, durante 2 semanas pronto, estou em reunião familiar, veio pessoas de fora e tudo, e eu falei com eles e disse, eu quero assistir muito a esta aula. Pronto, e vim para aqui e estive a assistir. Mas a Marta que diga qual é que quer, Não, e eu não vai por ser mim, agora. Não vai ser agora, que eu agora não vou apontar nada. Eu vou pois, perguntar no grupo, ok? Eu vou perguntar no grupo, vão dar pois. as sugestões, eu vou anotar e depois eu vou fazer o enquete para decidirmos Pois, eu todos. agora durante 2 semanas, como digo, estou com familiares de fora e tudo, é um bocadinho. Mas hoje eu tinha mesmo que assistir. Eu disse Sim, logo, hoje tenho mas mesmo que assistir porque, se não conseguir assistir, há sempre a gravação. Ok? pois, é isso, professor. Mas eu hoje tinha Falar mesmo que nisso? assistir, que estava interessada mesmo. Ok. Está tudo bem. Bom, gente, então é isso. Este bate-papo monólogo. Nós temos que começar a Mas mudar a dinâmica disto. foi muito interessante mesmo. Temos que começar a mudar a Como dinâmica, sempre, as Gracida. suas Eu aulas são tenho que interessantes. começar a calar-me, e ficar à espera que vocês falem. Tem que ser o Mas mínimo as dos suas mínimos do aulas são diálogo. sempre muito interessantes e nós calamos porque queremos ouvi-lo porque é muito interessante mesmo. Mas aí não vamos chamar bate-papo, vamos chamar outra coisa qualquer. E o que é interessante é nós podermos debater como estamos a fazer agora. Tá? Pois, nós Disso ficamos aí, sempre tão em coisas em ouvi-lo o Caio falar, não tem mas podido. calamos. É, tá, mas vocês têm a vossa ideia também. Não, vocês não podem ter medo de Para mim é expor tudo tão as novo vossas que eu não ideias. tenho, eu só quero é ouvi-lo, porque para mim é tudo tão novo que eu só quero é ouvir. Aí seria um podcast, não seria um bate-papo. Pois, Bom, mas gente, sabe, para mim é tudo tão novo que eu só quero é ouvir, 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 ouvir. muito grato pela vossa presença, tá? Pensem, Muito obrigada. pensem nas melhores propostas, naquilo que vocês gostariam de fazer. Eu vou perguntar amanhã, provavelmente da parte da manhã, porque de tarde Ok, temos o curso de radiestesia, né? E depois das eu respostas vou que derem, tentar ouvir. eu faço a enquete no domingo para ver se na terça-feira depois fazemos então. Aí já lhe vou chamar aula, porque vai ser aula, né? Vai ser uma aula mesmo, Pois, tá? eu vou tentar também estar disponível. Com certeza. E quem está a assistir agora, que não esteve ao vivo, já sabe. Se assistir em tempo útil, pode dar a sugestão e vamos ter aula na terça-feira para construir uma mesa a partir de sigilos, símbolos, arquétipos e linkado à metafísica das coisas. Boa noite a todos e até Boa mais. noite, professor. Muito Obrigada por obrigada, tudo. Boa noite, professora. pessoal. Continue bem. Boa noite.